E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu novo canal, o canal do Edu. E eu criei esse canal aqui porque às vezes a gente quer conversar sobre outra coisa, mas é ruim só de conversar no canal do Espiritismo. Então, para quem quer só acompanhar a parte do Espiritismo, o canal fica lá e só vai falar do Espiritismo. Aqui a gente vai falar sobre vários assuntos, de vários temas diferentes. Coloquem aí também a sugestão, o que vocês acham que é legal falar. E hoje eu escolhi, uns produtos, alimento, né? Alimento para a gente poder bater um papo, para ver o que engorda, o que não engorda, o que faz mal, como ver um rótulo. Porque antigamente, na verdade, a gente não tinha boas opções para comprar. Você ou comprava alguma coisa gostosa que engordava, ou você comprava alguma coisa ruim que não engordava. Basicamente é isso, né? E várias ciladas que a gente tem até hoje. Então, antes para começar de tudo, esses alimentos aqui que eu separei, eles são de fabricantes locais aqui da minha região. Porém, são alimentos sem conservante, só esses aqui dois tem, eu vou explicar. Alimentos mais naturais, etc. Mas antes eu já convido vocês a fazer uma reflexão. Pensem só, aquele litro de leite que a gente compra no supermercado, que dura às vezes 6 meses. Como é possível um alimento durar 6 meses? Existe o processo de pasteurização, né? Que ele ferve e gela, tudo mata os micróbios, aí eles tiram o ar e embalam o produto, certo? Tudo bem, mas não duraria tanto tempo, porque sempre fica um resquício. Então, óbvio que esse leite ele está socado de conservante e esse conservante ele vai fazer mal. Então, uma das regras básicas, né? Eu não quero falar de espiritismo, mas é sempre que os espíritos me falam, é que esse tipo de conservante a gente tem que evitar. O nosso corpo tem um certo limite para o consumo desse tipo de coisa. Então, é claro que o quanto menos embalado, menos industrial for, melhor. Então, não dá para comparar o leite de saquinho, por exemplo, que tem 3, 4, 5 dias de validade, para o leite de caixa que fica um ano na prateleira. Não dá para comparar o pão que se come na padaria com o pão industrializado que fica lá às vezes mais de um mês e se você abre ele ainda está bom para consumo, porque ele está cheio de conservante. Então a primeira coisa que eu aconselho vocês a procurar é conservante. Como verificar isso, né? Não que não dá para consumir, é difícil você não consumir conservante, porque hoje em dia praticamente tudo que está industrializado vai ter conservante, é inevitável. Aí você pega uma embalagem. Tem outra coisa muito interessante para você observar na embalagem. Quando você chega na parte dos ingredientes, os ingredientes eles são decrescentes, ou seja, o primeiro ingrediente é o que mais tem. O segundo que aparece é o que o segundo mais tem. O terceiro é o que o terceiro mais tem. Então vamos supor essa torta de chocolate zero que é muito saudável, tá? Em relação às outras coisas que a gente tem no mercado. O primeiro ingrediente são os ovos. O segundo é chocolate belga zero. O terceiro é proteína isolada do leite, ou seja, whey. Aí o quarto é o adoçante, o quinto é o óleo de coco. Então aqui você vai vendo. Se você encontrar algo que você não conhece, o que você tem que fazer? Jogar no Google para você ver o que é. Então o que acontece? Os caras vão lá e colocam assim, é feito com leite, contém vitamina. Aí o cara vai lá e coloca uma merreca de leite, uma merreca de vitamina e enche de porcaria e você não vê, você não fica sabendo. Porque você dificilmente vai virar e vai olhar no rótulo, você vai bater só o olho aqui. E aí que está o perigo das coisas, né? Aqui o cara vai escrever o que ele quiser, porque ele vai acessar, ele vai solicitar para uma agência de marketing fazer embalagem. A agência de marketing não vai colocar é cheio de sódio, vai te matar, suas abelhas vão entupir, claro que não. Eles vão colocar assim, tem vitaminas, né? Feito com leite, processo não sei o que. Então é isso que a gente tem que se ligar, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Além da questão do sódio, além da questão das gorduras que a gente tem que olhar, uma coisa que é um veneno, veneno mesmo, gordura trans. Gordura trans é um veneno. Tanto que, quando descobriram isso há pouco tempo atrás, as grandes marcas retiraram isso da maioria dos produtos dela. Por exemplo, sorvete, todos tinham gordura trans. Hoje, um ou outro tem. Granulado, todos tinham gordura trans. Hoje, vamos dizer, granulado é uma das coisas que ainda tem gordura trans. Então dá uma observada. Porque quando você vai comprar o brigadeiro, por exemplo, na padaria, aconteceu isso aqui na padaria aqui da minha casa. Eu falei pro cara, tá errado isso aqui. Você fala que não tem gordura trans, mas o granulado tem. E é perigoso, porque a gordura trans ela realmente entope veia, ela faz muito mal. Então, a gente tem que ficar ligado nesse tipo de coisa. A gente tem que conhecer o que a gente está se alimentando, porque a gente vai se alimentar e esse alimento vai transformar o nosso corpo conforme alimentou coisa boa vai ficar bom, alimentou coisa ruim vai ficar ruim. Então é importante demais a gente saber olhar o rótulo, a gente olhar a quantidade de sódio, a gente olhar os ingredientes que estão indo,
o tipo de conservante. Agora, aqui de todos os produtos, eu separei dois que eles têm conservante, mas é um conservante natural que vai fazer menos mal. É melhor não ter, mas se tem, esse daqui é menos pior. Então a gente tem aí, né? Eu vou dar um exemplo aqui dos produtos que a gente tem. Porque o que acontece nessas marcas que por enquanto são locais, não existe, que eu saiba, uma produção muito grande de produtos dessa qualidade, eu não conheço, né? Então, por exemplo, você pega esse pão de mel aqui, ele é vegano, certo? Ela substitui o chocolate pelo chocolate diet, utiliza o adoçante. Em vez de usar farinha branca é um veneno, né? Aquela farinha branca que tem no macarrão, em tudo quanto é coisa. Ela engorda pra caramba, faz super mal. Além do glúten que também vai fazer mal pra gente. Eles usam farinha de amêndoa. Qual é o objetivo? Que não faça mal, que não engorde. A farinha de amêndoa tem gordura boa, então ajuda muito. E na realidade, ela vai, além disso, vai deixar você muito mais saudável, vai dar mais saciedade. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte: não é explicar tudo, porque não dá para você decorar tudo em 10 minutos de vídeo. É só colocar uma ideia na tua cabeça, que é o que? Pesquisar antes de ingerir os alimentos. Pesquisar antes de comprar. Então a gente vê muito alimento parecido, que uns têm uns ingredientes, outros têm outros. Então pega o celular, olha no Google. No supermercado assim, eu fico olhando tudo. Eu não compro nada sem ver, sem exatamente saber do que é que eu estou comprando. Então aqui a gente vê, por exemplo, esse beijinho aqui. Isso aqui é muito gostoso. Eu não gosto, pra falar a verdade, de coco, mas todo mundo que gosta acha que é maravilhoso. O que a moça fez? Ela desenvolveu um leite condensado sem açúcar e colocou coco e ficou fantástico. Aqui ela usou óleo de coco e mais uma mistura de leite condensado e com chocolate sem açúcar. Então é possível sim você comer gostoso, bem e saudável. Ainda um pouco caro, porque por exemplo o xilitol, que é o principal adoçante que as pessoas usam, mais gostoso, ele é caro pra caramba. Todos esses ingredientes, a farinha de amêndoa é super cara, eles normalmente serão mais caros, mas a tendência é que com o tempo vá melhorando. Deixa eu ver minha colinha aqui para ver se não tem mais nada para falar, que é o principal. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho é o índice glicêmico que tem nas frutas. As pessoas acham que, tô de dieta, eu vou comer só fruta, não sei o que, mas tá cheio de fruta que tem muito açúcar. A banana, por exemplo, tem açúcar pra caramba. A uva, nossa, a uva é muito açúcar que tem a uva. E outras que eu não vou ficar falando aqui porque é melhor vocês pesquisarem conforme a dieta que vocês fazem. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado também é o suco. A pessoa fala, não, eu estou de dieta, vou tomar uma coisa mais natural, vou tomar o suco. Só que o que acontece na questão do suco? O açúcar que está na fruta, quando você espreme o suco de laranja, por exemplo, ele vai ficar inteiro no suco. Só que não vai vir o bagaço, a fibra e as outras coisas que ajudam a digerir o açúcar naquela fruta. Quando você ingere uma laranja, apesar que a laranja também tem bastante açúcar, mas normalmente, né, depende da laranja. Mas você ingere junto com a fibra, o que ela faz? Ela ajuda o seu organismo a processar aquele açúcar. Então não processa de uma vez, tem a fibra que ajuda tudo. Quando você toma um suco, sem brincadeira, é pior, engorda mais do que você tomar um refrigerante. Um copo de suco de laranja tem mais açúcar do que a Coca-Cola. É isso aqui de açúcar, é impressionante, é a frutose, né? O açúcar da fruta. E não tem a fibra, então vai te fazer mal pra caramba, vai engordar e pode trazer muitos problemas. Então, você vai tomar um suco de morango, por exemplo, show de bola. Uma limonada, show de bola. Né? Tem frutas que são boas para fazer esse tipo de coisa, que não vão te engordar, somente porque o morango você vai, né, bater ele junto. O limão você vai espremer também, faz muito bem. Então, qual é a proposta aqui? Para que você pesquise antes de se alimentar, antes de fazer as coisas. Não só para emagrecer, como para ter uma dieta saudável, né? Algo que te deixe bem. Porque cada alimento vai ter um peso no seu organismo. Então, você se alimenta de coisas muito pesadas, você vai ficar meio mal. Você vai se alimentar, por exemplo, de produtos que não estão bons, que estão vencidos, né? Que estão vencidos, ou que tem muito conservantes. Isso vai entrar no seu organismo e ele vai matar a célula. Ele vai fazer, por exemplo, uma digestão ficar complicada e vai acabar matando as células do seu estômago. E o que vai acontecer? Pode, claro, que não é isso que vai te causar, mas isso com muita repetição pode vir a desenvolver um câncer, porque a célula vai se reproduzindo e ela pode errar dependendo das condições, e aí
É uma coisa muito complexa, mas vamos dizer, algo que a gente pode evitar, certo? A gente tem que trabalhar para evitar isso. Então eu trouxe esses exemplos para vocês aqui, né? A gente já falou da farinha, de trigo. Ah, tem uma coisa importante também, a farinha integral. A farinha integral é uma boa? Na verdade, mas não é algo tão legal. Não é porque, eu vou comer, em vez de comer esse pão normal, eu vou comer o pão integral, então tá tranquilo. Não, porque você vai consumir de qualquer jeito a farinha. E o pão integral, ele tem um pouquinho só de farinha integral, então não muda tanta coisa. Ele sacia um pouco mais, sim, porque ele tem mais, o processo dele é mais, ele tem fibra, vai demorar mais para ser digerido, mas vamos dizer, é a mesma coisa. Então o que os nutricionistas mesmo aconselham, né, no meu caso os espíritos também, para controlar a ingestão de carboidrato. Não é para fazer aquelas dietas malucas, não vou mais comer carboidrato, não. Mas a gente tem que controlar, né? Tem que diminuir o consumo, porque a verdade é que o que engorda a gente é o carboidrato. É o açúcar, né? O carboidrato é o açúcar. Então você come arroz, você está comendo carboidrato. Você come macarrão, você está comendo carboidrato. Você come fruta, depende dela, você está comendo bastante carboidrato. Você come chocolate, você come mel, você come. E o que acontece? Nosso organismo não foi feito para consumir um monte de carboidrato. Porque há milhares de anos atrás, ou seja, sei lá, 50 mil anos atrás, o que os caras comiam? Eles caçavam, eles eram coletores e caçadores. Eles andavam, pegavam cogumelo, matavam animais, comiam animais, faziam coisas do gênero. A nossa espécie humana viveu muitos e muitos anos fazendo isso. O nosso organismo não via brigadeiro, o cara não encontrava um brigadeiro, o cara não caçava brigadeiro, não existia isso, também não via. Mesmo a questão do trigo, a domesticação, o arroz, tudo isso daí é recente. Então o nosso organismo não está acostumado a consumir essa pancada de carboidrato. Inclusive eles acham, né, alguns cientistas dizem que o fato da gente ter essa compulsão por doce está muito relacionado a essa época, porque, por exemplo, era difícil você achar uma fruta, uma árvore, né, vamos dizer, cheia de frutas, porque a hora que você encontrava, você, por exemplo, você acabou dando sorte, na verdade, porque nenhum animal comeu as frutas, nem nenhum outro humano comeu as frutas. Então o que a pessoa fazia? Comia tudo de uma vez. Então os registros genéticos que os nossos corpos biológicos, que o nosso organismo tem, desse tipo de alimento, desse tipo de fruta, desse tipo de açúcar, é realmente isso. Quando encontrava, comia igual louco. Então, uma das coisas que eles dizem que nós temos essa compulsão, não estou dizendo que isso está certo, tá? Estou dizendo que dizem, é por conta dessa questão da fruta. Então a gente tem que controlar sim o carboidrato. Então, desde o pão, que entre aspas parece inofensivo, mas não é, porque o pão é cheio de carboidrato, macarrão, arroz, e várias outras coisas, né? Não é só o chocolate. Claro que o chocolate é complicadíssimo, porque ele tem alto índice glicêmico, mas nós temos hoje boas opções de chocolate sem açúcar, né? Mas é super complicado. Inclusive, tem muita gente que fala assim, mas vai usar a farinha do arroz. Tudo bem, a farinha do arroz não tem glúten, isso é bom, mas ela é cheia de açúcar, ela é cheia de carboidrato. Então, não come quem não pode comer glúten, ou quem não pode comer lactose, coma quem realmente não pode. Aqueles outros que não têm essas restrições, eu acho que é melhor não comer, porque todas as pesquisas que eu faço, faz tempo na verdade que eu me interesso por esses assuntos, acontece que quando você faz uma substituição, você também pode perder de outro lado. Então, se a substituição não for feita de forma muito inteligente, você pode acabar perdendo de um lado, ganhando do outro e por aí vai. Então, temos que tomar cuidado também com adoçante à base de frutose, porque a frutose é o açúcar da fruta. Então, ele vai gerar o mesmo problema, vai gerar pico de insulina, etc. Né? Então, é o seguinte, óleos vegetais são sempre melhores também do que os óleos minerais. O óleo, por exemplo, aquele óleo de canola que não existe, já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas eu recomendo, por exemplo, usar óleo de coco, vários outros, assim, vamos dizer, que são mais naturais, que não fazem mal. Usam banha de porco, que também é uma gordura natural. Tanto que a gente pode perceber, os nossos avós e tataravós, etc., cozinhavam na banha de porco, comiam um monte de gordura e não tinham os problemas que
que nós temos hoje. Então, parte dos problemas que a nossa humanidade tem hoje é o excesso de carboidrato, é o tipo de alimento que está sendo consumido, o excesso de conservantes, né? O tipo de gordura errada também. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Eu falei um pouco de cada coisa, né? Mas é isso que eu queria trazer para você, né? Essa discussão, porque quando você chega no mercado e pensa, vou comprar isso, você pensa, opa, peraí, antes de eu comprar isso aqui, eu vou pesquisar no Google, vou ver o que está falando. Também tem que tomar cuidado, né? Que no Google tem muitas, a maioria das coisas estão certas, mas tem coisas também. Então você dá uma olhadinha, dá uma verificada, fala, pô, será que isso aqui vai me fazer bem? Será que isso aqui vai me fazer mal? O que é isso daqui? Conservante, tem todo produto industrializado, isso não tem jeito. Então por isso que, por exemplo, melhor, em vez de você pegar uma lata de tomate, uma polpa e fazer o molho, é melhor você comprar o tomate. Se tiver um pouquinho mais de paciência, você corta e faz o molho com tomate. Isso com certeza é melhor. Então a gente tem que evitar. Tem vezes que não vai ter como, que você vai ter que comprar. Mas se tiver que comprar, tente procurar o que faz menos mal. Valeu, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo para os seus amigos, compartilhar para ajudar o canal. E até a próxima.